Olá, irmãos, graça e paz a todos, tudo bem? Passando aqui para trazer uma breve meditação e fazer um convite para cada um de vocês. Gostaria de ler o início de pelo menos alguns versículos no Evangelho de Mateus, capítulo número 6, quando Jesus está falando aos seus discípulos, dando orientação aos seus discípulos no chamado Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, quando Jesus, nós temos ali relatado no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, o maior trecho narrado ou descrito em sequência do que Jesus ensinou aos seus discípulos. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre fidelidade, gostaria de falar desse nosso compromisso com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus, no que diz respeito a sermos fiéis ao Senhor. E para isso eu quero ler rapidamente o início de 3 versículos aqui, tudo bem? Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 2, Jesus diz assim: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas. E depois, versículo número 5, Jesus diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. E depois, versículo número 16, Jesus diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como fazem os hipócritas. Bom, meu irmão, minha irmã, Jesus está falando aqui sobre a vida de um discípulo, sobre a vida de alguém que ama a Deus e que quer viver de acordo com o que Deus espera no que diz respeito à fidelidade desses seus filhos, seus servos, nós, os cristãos. Então Jesus está falando aqui acerca de dar esmolas, que tem a ver com ajuda aos necessitados. Jesus está falando aqui da vida de oração e Jesus também está falando da vida de jejum. Então vamos lá. Ajudar o necessitado é o que eu tenho em minhas mãos que pode servir para abençoar aquele que está faltando na sua casa, que tem em falta. Então logo, se eu tenho algo que pode abençoar, que pode ajudar um irmão, um conhecido que está passando necessidade, o que Jesus espera é que eu faça, e que eu faça sem ficar causando grande alarde, anunciando, muito menos fazendo para ser visto. Depois Jesus fala acerca de oração. O que é oração? Oração é tempo de qualidade com Deus. É o momento onde você vai se colocar diante do Senhor e vai assumir que você é dependente de Deus. Vai colocar diante dele as suas necessidades, a sua gratidão, vai colocar a vida de outros irmãos, mas tudo isso num diálogo onde você vai dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Então, Senhor, realiza a Sua vontade na minha vida. E depois Jesus vai falar acerca do jejum. O que é o jejum? Jejum, nas palavras de Hernandes Dias Lopes, é quando nós reconhecemos que precisamos mais de Deus do que de pão. Então é aquele período que nós deixamos de lado aquele alimento físico para buscar o alimento espiritual. É quando nós deixamos essa refeição, abandonamos esse tempo de refeição para buscar a Deus. Jejum não é simplesmente não comer e ocupar o tempo com outra coisa, assistir um filme, fazer uma leitura. Não, jejum é quando nós substituímos o alimento físico pelo alimento espiritual, pela busca a Deus. Tudo bem? Então não adianta fazer jejum ocupando o nosso tempo com outras coisas que não sejam coisas espirituais, que não tenham a ver com uma busca a Deus. Mas o que é interessante aqui, e eu gostaria de incentivar você, também sou muito desafiado por Deus, no que diz respeito à fidelidade ao Senhor, é que Jesus, quando fala isso com os seus discípulos, Jesus não diz para eles assim: olha, eu espero que se vocês derem esmolas, se vocês decidirem cuidar dos necessitados, Jesus não diz para eles assim: olha, eu espero que se vocês quiserem, ou se um dia vocês forem orar, olha, se um dia vocês decidirem ter um tempo de jejum, se vocês resolverem em determinado momento da história de vocês que vocês jejuarão, então vocês façam dessa forma. Não. Jesus olha para os discípulos e Jesus exige que eles não sejam como os hipócritas. Jesus espera que eu e você não façamos ou não tenhamos uma vida teatral, uma vida de apresentação para ser visto. Não.
Nós não estamos encenando, não estamos disfarçando, não estamos vivendo uma vida de hipocrisia. Nós estamos vivendo uma vida verdadeira. É por isso que quando Cristo fala isso para os discípulos, Jesus diz assim: quando derem esmola, quando vocês orarem, quando vocês jejuarem. Por que Jesus diz assim? Porque Jesus tem certeza que a nossa vida é uma vida de fidelidade. Portanto, todo discípulo faz exatamente isso que Jesus disse. Não é se fizer, é quando fizer, porque vai fazer. Porque nós faremos assim, porque nós viveremos assim. Então eu quero desafiar você, como discípulo de Jesus, como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, pessoas que entregaram a vida nas mãos do Senhor Deus, confessando a Cristo como Senhor e Salvador. Que vocês sejam fiéis no cuidado ao necessitado, na sua vida de oração e na sua vida de jejum. Você deve, Jesus tem certeza absoluta que nós fazemos isso, você deve fazer isso. Toda quarta-feira nós temos aqui na nossa igreja nosso tempo de partilha e oração. Ela acontece de duas maneiras, online e presencial. E pastor Luciano e eu, nós estamos orando e buscando orientação de Deus, porque infelizmente o número de adesão para o nosso tempo de partilha e oração, seja online ou seja presencial, é muito pequeno, é muito baixo. E isso é uma coisa que preocupa o nosso coração. Nós estamos orando, trabalhando, desafiando, porque nós entendemos que somos discípulos de Jesus. E Jesus não tem dúvida nenhuma de que nós, como seus discípulos, nós temos essa fidelidade no que diz respeito à prática, à vida espiritual. Então quero desafiar você, disse para você que tinha uma breve meditação e um desafio. Meu desafio, nosso desafio, é para você ser discípulo, ser discípula da melhor maneira que você puder. E isso exige de nós fidelidade. É o que Deus aguarda, é o que Deus espera de cada um de nós. Então, fica aqui o nosso convite para o nosso tempo de partilha e oração, das 7 da noite às 8 da noite online e das 8 da noite até as 9 presencialmente aqui na nossa igreja. Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus.